Olá, mundo, bom dia, boa tarde, boa noite, que além que ambota, independente do horário que você me escuta. Meu nome é Paulo Manuel e eu falo hoje aqui nas vestes de executivo de contas da Planilhas Wango. A Planilhas Wango é uma empresa que vende especificamente planilhas para gestão empresarial. Então, aqui dentro você vai encontrar planilha de controle do estoque, planilha de controle financeiro, planilha de controle de gastos, planilha de gestão empresarial como um todo, formação de preço para produtos, serviços, finanças pessoais, enfim. Aqui é o universo das planilhas. Não é? Você vai buscar uma planilha, se a gente não tiver, a gente pode desenvolver para você. Mas, chega de blá blá blá, nós estamos aqui não para falar das planilhas, mas sim sobre um outro assunto que é vendas. Paulo, vendas? Como assim? Planilhas? Vendas. Sim, isso mesmo. Por quê? Primeiro porque a gente aqui dentro acredita que, independente do setor, independente da empresa, a coisa mais importante que deve existir dentro de uma empresa é vendas. É preciso, acima de tudo, vender. Se uma empresa é pequena, se uma empresa é grande, precisa começar vendendo. Certo? Porque se não tem venda, não tem dinheiro. Se não tem dinheiro, não tem funcionário. Se não tem funcionário, não tem empresa. Se não tem empresa, não tem negócio. Então, para a gente aqui na Planilhas Wango, é importante que vocês vendam, porque depois que vocês venderem, vocês vão ter a necessidade de melhorar os seus preços, organizar a sua empresa. E adivinha só, cara, no meio desse processo, você vai precisar de uma planilha de quem que você vai comprar. Daqui, semana. Estamos agora no nosso quarto vídeo, no nosso quarto episódio dessa série sobre vendas. Nós depois teremos outras séries. E o foco de hoje, o ponto de hoje é sobre processo de vendas. Diferente do senso comum de que a venda é uma ação pontual, que você pega um produto, um cliente que entra na sua loja, pega, ele paga, disponibiliza para ele, cara. Não lo es. A venda é um processo. A venda é um processo contínuo. Repetindo, a venda não é uma ação pontual. A venda é um processo contínuo que se dá por meio de uma relação. Vamos ao exemplo. Olha aqui. Estamos aqui acostumados com o exemplo. Vamos pegar um cara assim, muito bom na nossa praça. Calado Show. Calado Show, um cara fenomenal. Ele faz show em Angola, faz show em Portugal. Vem muito pouco aqui no Brasil, mas entre Angola e Portugal o cara está sempre ali. Acompanha o Calado Show. Tem quase sempre um dia específico. Acredito que na terça-feira, num determinado horário, que o Calado Show faz um determinado vídeo, não é? Como se fosse um adoço ali, que é para anunciar o próximo show dele, que é para anunciar a próxima ação dele. É quase que religioso. O Calado Show está sempre, acredito que deve ser na terça-feira, eu não acompanho muito bem, mas eu quase sempre eu vejo ele na terça-feira, num determinado horário, normalmente aqui são 12 horas, ali deve ser 8 horas, não entendo muito bem, mas eu quase vejo ele sempre na terça-feira, fazendo um vídeo que ele vai dar um adoço e depois no final ele anuncia o show dele. Se vai ser em Portugal, se vai ser, vamos assim dizer, né? Se vai ser em Angola. É sempre assim. Por quê? Mas por que o Calado Show está sempre ali? Por quê? Porque o Calado Show, ele percebe que ele não vende num dia o produto dele. O Calado Show, ele percebe que o cliente dele tem uma jornada. O cliente dele precisa lhe acompanhar durante um determinado tempo nas redes sociais até o momento que vai no show dele. Entende? Quando o Calado Show vier ao Brasil, cara, é quase certo que eu vou para lá. Claro, né? Se não for lá em Brasília, se for aqui em São Paulo, fica mais fácil ainda. Por quê? Porque eu venho acompanhando o Calado Show. Porque o Calado Show, ele percebeu que, para ele, existe uma jornada que o cliente dele, que o telespectador dele precisa cumprir para comprar dele. Então, o cara que vai assistir um show do Calado Show, ele não veja um vídeo dele hoje já compra. Não. Ele veja um vídeo hoje, veja um vídeo amanhã, veja um vídeo 2 meses depois e talvez depois de 6 meses é que vai lá no show do Calado Show. Entende? Mas veja só, ao longo desse tempo todo, o Calado Show não para de fazer vídeo. Ele faz o quê? Ele cria um processo
ele cria uma relação com o cliente, não é? Ao longo desse tempo, para que depois ele consiga, para que depois o cliente dele, o telespectador, vá até um show dele. Entende? Então, primeiro a coisa que tem que entender é, a venda é um processo. É um processo que se dá por meio de uma relação. Então, significa dizer, cara, que você, aí dentro da sua empresa, claro que vem com o exemplo do Calado Show, não é a normalidade, não é o grosso de todas as empresas dentro do mercado nacional, não é assim que funciona. Mas, primeiro é preciso que você entenda o exemplo para entender o conceito que eu entender o conceito de processo, entender o conceito de relação. Vamos então agora numa boutique. Vamos numa loja aqui de boutique, de uma loja que vende roupa, e vamos transportar esse mesmo exemplo. Olha, por exemplo, se você vai a uma boutique, em qualquer outro ponto da cidade, ou você vai na praça para comprar um determinado produto, você chega na praça, ou o cliente chega até a sua loja, a sua bancada, e pergunta por um determinado produto. Não tem esse produto. O que tu faz normalmente? Cliente, não tem esse produto. Tem, o cliente pega e vai embora. Momentos em que entra um cliente que, assim, vamos ser sinceros aqui entre nós, não é? Dependendo aí do cliente, você olha de baixo para cima, esse mesmo tem dinheiro para comprar? Olha só as calças. Tá louco, cheio de baúca, nem nada. Já lhe atende com aquele muzumba aí empinado, já lhe atende assim com uns muchuchos assim. Parece até que o cliente tem que fazer favor para comprar, tem que te implorar. Não é bom. Nós já nos outros vídeos falamos que esse comportamento não é bom. Então, às vezes entra um cliente lá dentro da sua loja e você olha para ele, você tem um produto que ele buscou, tu não tem esse produto. Se você atender bem esse cliente, cara, ele vai olhar pelo seu atendimento, pela sua preocupação em resolver o problema dele, ele vai falar pelo na cabeça. Vai chegar a um determinado ponto de novo. Aí o cliente vai passar um tempo, depois vai voltar. Fulano, e aí? Aquele produto? Já chegou? Não. Então, o que você deve fazer? Primeira coisa, quando entra um cliente dentro da sua loja, cara, estabeleça isso como uma agenda, assim, como um mantra dentro da sua empresa. Cliente entrou dentro da sua loja, ou foi para comprar o seu produto. Se você puder fazer, se o teu negócio permitir fazer isso, se tiver uma loja física, principalmente, nome do cliente, número de telefone e o e-mail. Pelo menos o nome e o número tu tem que pegar desse cliente, o e-mail dele. Vai registrando essas informações numa planilha do Excel. Ou, já viu? Como é que é importante o Excel? Você não precisa comprar da gente isso, não. Uma planilha tranquila. Nome do cliente, número de telefone, e-mail dele. E se possível, o que é que aquele cliente queria e você não conseguiu vender para ele. Entende? Principalmente para aqueles clientes para quem você não conseguiu vender. Aí você registra essa informação. Então, daqui a pouco mais, quando esse cliente chegar, quando o produto que aquele cliente chegar à sua loja, o que tu vai fazer? Liga para esse cliente, fulano. O produto então aqui já chegou. Se você quiser, temos aqui o produto. Está um pouco abstrato? Ok. Deixa eu te dar um outro exemplo para você ver qual que seria o impacto dessa ação junto ao seu cliente. Entendeu? Imagina o seguinte. Imagina que você vai aos armazéns lá na Praça do Kikolo, lá no Asa Branco, lá no Ojaenda. Lá onde vendem frescos, vendem frango. Entendeu? Você vai no dia 20 comprar uma caixa de frango. Tuco. No dia 1, compra uma caixa de frango, tuco. Uma caixa de peixe, tuco. A arca já é, tuco. Bem cheia, tranquilo. 45 dias depois, a comida acabou. Só que, pensa o seguinte, se por alguma eventualidade que é muito raro disso acontecer, lá, o indivíduo que te atendeu na loja, o dono da loja, pegou o teu número, pegou o teu telefone, entende, não é? Pegou o teu nome e te liga 45 dias depois. Fulano, tudo bem? Aqui é o ciclano da loja tal.
Há 45 dias atrás você veio aqui no nosso armazém, compraste arroz, compraste feijão. Nós estamos a ligar para saber se o arroz e o feijão que o senhor comprou já acabou. Se por acaso o senhor quer novamente comprar arroz, feijão ou massa tomate ou caixa de frango, para que a gente já deixe reservado para você. E se for possível, até leve até a sua casa. E o senhor apenas paga. Imagine essa ação. Vai te cuidar, bué. Você vai perceber que esse cliente está preocupado contigo. Vai perceber que esse cliente, ele está preocupado com o seu bem-estar. Que ele entende, que ele sabe quem você é. Sabe? Então aí o cliente, esse lojista, ele vai te cativar. Entende? Mas isso aqui que eu dei no exemplo do frango. Entende? O exemplo do frango aí, do arroz que você consome na sua casa. Agora pensa nesse processo, faz o inverso, no seu produto, entende? Aí na sua loja. Aquele cliente que saiu aí da sua loja, tu pega, registra as informações dele, aquele que você não conseguiu atender, registra tudo. Depois, quando o produto chegar, liga para ele. Fulano, aquele produto que você queria então, chegou. Ou mesmo se não chegou aquele produto que ele queria, um tempo depois você pode ligar para ele, fulano, olha, você esteve aqui há 10 dias atrás, nós não conseguimos lhe atender, mas chegou um produto aqui próximo àquele que você queria. Cara, esse cliente, ele não vai se aborrecer contigo, muito pelo contrário, ele vai agradecer. Por quê? Porque ele vai perceber que você está interessado em resolver o problema dele. Entende? Ele, quando vai à sua loja, ele não vai para a sua loja para passear, porque ele está sem tempo. Não, é porque ele tem uma necessidade de resolver um problema. Entende? Só que às vezes ele não vai resolver aquele problema naquele dia. Tu não vai conseguir lhe atender naquele dia. Tu vai conseguir lhe atender um tempo depois. Por isso que a venda não é uma ação pontual. É um processo. É um processo que se dá por meio de uma relação. E para que você mantenha essa relação sólida, o que você tem que fazer? Primeiro ponto, que eu disse, mantenha isso como mantra dentro da sua empresa. Registre as informações dos clientes que você atende, cara. Porque se você pegar, por exemplo, vamos lá supor, né, cara, tu vai vender, chega um cara na sua loja. Eu me lembro da primeira propaganda que a gente fez em Angola. A gente, na altura, a gente ainda estava interessado em vender o serviço de publicidade e propaganda, não é, dentro das redes sociais. E nós eu falei com um cara que vendia telefone, assim, aquilo me doeu na alma de um jeito, tá louco, cara, como o mercado é muito diferente. Aí nós a conversar, né, pá, ok, aqui, acolá, e ele perguntou, bah, cara, e aí como é que funciona, não é, as suas vendas, como é que tu faz? Eu disse, olha, então, eu faço propaganda, os clientes entram em contato para mim por meio do WhatsApp, não é, aqueles links patrocinados, e mando o preço para o cliente. Se o cliente não me retornar, eu também já, né, nem um, nem dois. Caguei para o cliente. Então o cliente te mandou mensagem, entende? E disse que está interessado no teu produto. Você lhe retornou, lhe passaste o preço. Só porque ele não te respondeu, você já descarta ele. Já. Por que não? Porque às vezes pode ser mesmo ser um bang, um cara curioso. Mas se ele não é curioso? E se ele é um cara ocupado? E se ele é um cara que naquele momento que você mandou a mensagem para ele, ele não conseguiu te atender? Principalmente para produtos de alto padrão, para produtos caros, para produtos de alto ticket. Produtos ali que vão custar acima de 100 mil kwanzas. Cara, normalmente esse cliente é um cara ocupado, é um cara, não é, que o trato com ele deve ser diferente. Entende? Ele é um indivíduo que não está sempre, vamos assim dizer, disponível no celular que é para te atender. Então você deve insistir N vezes, quantas vezes for necessário, até você conseguir falar com ele. Porque às vezes esse cara ele não tem mesmo tempo para te atender, entende? Ele não conseguiu falar contigo por alguma eventualidade. Olha só, eu vou dar outro exemplo. Aqui no nosso caso, nós aqui na Wango, já falei isso no outro vídeo, inclusive, mas eu vou reforçar aqui. Nós aqui, quando fazemos a nossa propaganda, o cliente nos manda mensagem pelo WhatsApp. Nós não temos opção de ligar por chamada normal. Nós só temos opção de ligar por WhatsApp.
Então a gente liga no dia 1, liga no dia 2, liga no dia 3, em horários diferentes, deixa a mensagem, manda vídeo de demonstração, enfim, a gente está ali. Pelo menos durante 10, 15 dias o cliente, nós vamos estar ali presente na vida do cliente, mostrando que estamos interessados em vender, em resolver o problema dele, em atender a necessidade dele. Entende? E naquilo que nós não conseguimos atender o cliente, nós somos muito francos, dizemos, olha, cara, nós não vamos conseguir te atender. Mas pelo menos ao longo desse tempo ficou estabelecido o quê? A relação. E outros clientes voltam para momentos posteriores, que é para nos demandar outros produtos. Nós temos nós trabalhamos com um cliente ali, cara, a Hábitos Atelier. A Hábitos Atelier é um dos nossos clientes, né? Já desde 2021, se não me engano, cara, assim, inclusive, né, sempre eu fico muito grato, né, pela confiança aí dos donos, não é? Que nos deram oportunidade lá desde o início. Lá desde 2021 para cá, uma coisa que hoje, cara, é patente na Hábitos. Eles trabalham com confecção de roupa. Eles fazem roupa personalizada para casamento, para pedido, entre tantos mais, né? Se você vai para lá, você vai conseguir ser atendido. Lá o padrão, quando você chegar, quem tiver no atendimento, ele vai ter esse procedimento. Seu nome, o que você precisa, vai pedir as suas medidas, vai, na realidade, ele está aí preocupado para atender a sua necessidade. Entende? Lá na Hábitos, você não vai chegar, porque piaca vão te passar o preço, tu já compraste o vestido. Não, cara. Lá o problema é primeiro entender para onde é que você vai. Esse seu evento vai ser quando? É um evento de gala, um evento tranquilo. Por que tu precisa desse vestido especial para as mulheres? Entende? Tem essa preocupação justamente em entender como é que vão resolver o seu problema, como é que vão te ajudar a melhorar a sua experiência lá no evento que você vai, usando a roupa que eles vão te ajudar a confeccionar. Então, e às vezes tem clientes que lá Hábitos não conseguem atender e é perfeitamente tranquilo, eles ficam com contato e vão mantendo a relação. Quando não conseguem atender, o cliente volta às vezes mais tarde, que é para fazer, por exemplo, o ajuste de uma determinada peça que o cliente já tem. Entende? Então, a venda não é um ato pontual. A venda é um processo que acontece por meio de uma relação. Esse é o ponto principal que eu quero que fique aqui. Claro que falando assim nesses termos, você me ouvindo aí do outro lado, Paulo, você estás a falar. Mas então, nossos funcionários, nós quando damos as costas e eles já fazem aqueles atendimentos, aqueles muzumbo, cara, eu sei, normal. Aí você vai falar, as pessoas daqui também é assim, cara. Não pensa só que é assim, que ali é que é só ali. Tem que ficar em cima. Você como chefe, você como dono da empresa, o teu trabalho é cobrar. É cobrar e garantir que o atendimento está sendo bem feito. Porque se você, a tua empresa, não cria uma relação com o cliente, não cria um contato, um vínculo com esse cliente, acredite, cara, ele vai fazer uma única venda, vai fazer uma única compra e vai embora. O ideal para você é que esse cliente retorne mais vezes, entende? O ideal para você é que o cliente que comprou hoje, ele possa comprar amanhã e ele possa ser fixo, ele possa ser fiel. Não é apenas ideal em termos, vamos assim dizer, né, de boniteza, de chiqueza. Não. Por quê? Porque, conforme eu já mencionei no vídeo passado, cliente compra-se. Se o cliente compra-se, é economicamente inviável para você sempre ficar comprando toda hora cliente. Então, é mais vantajoso economicamente falando que você compre o cliente uma vez, crie essa relação com ele, de modo que aquele valor que você pagou por ele na primeira vez que ele chegou na sua loja, possa se reverter, não é,
Aquele valor que você pagou inicialmente, né, possa trazer grandes resultados para você. Então, se você pela primeira vez pagou um valor Y, que é para trazer um cliente até a sua loja, e você cria uma relação com ele, e você vai desenvolvendo um processo com ele, cara, das próximas vezes que esse cliente voltar, cara, ele já não vai te custar nada. Entende? O custo de investimento que você fez para que você adquirisse esse cliente, ele já se pagou. Entende? Então, você deve criar essa relação salutar com o cliente para que ele volte mais vezes, para que você não precise gastar tanto sempre em propaganda. Sabe? Então, é por isso que entre todas as opções que você tem, a melhor que ainda existe é que você faça da venda, é que você faça do atendimento da sua empresa, não é? Que você tenha um atendimento de excelência para que a venda dentro da sua empresa se torne um processo e não uma ação pontual. É isso. Fechamos por hoje, não é? Tu já sabe. Se curtiu o conteúdo, curta aqui, deixe seu comentário, deixe suas perguntas, não é? Claro, nos manda um feedback também, se a gente está indo bem ou não, não é? Se você está gostando do que a gente está dizendo, se você não concorda com alguma coisa. E mais, marca aqui aquele teu amigo empresário, não é? Que fica achando que está bombando, que não tem nada para aprender, não é? Que você acha, aquela loja que você foi lá e que te atenderam assim, como zumbo esticado. Ele marca aqui para ele perceber que ele como empresário, eles lá como estabelecimento são só mais um. E que você como cliente que está fazendo um favor deles escolher, vai comprar para eles. Vai comprar deles. Então, meu caro, minha cara, é isso por hoje, não é? Forte abraço, até uma próxima oportunidade. E lembrando-se, precisando de alguma planilha aí dentro da sua empresa, já sabe, aqui é o universo. Nos mande uma mensagem, a gente vai te atender. A nossa prioridade, claro, é disponibilizar as planilhas que a gente já tem prontas. Aquelas que a gente não tem, a gente pode desenvolver se tiver dentro da nossa capacidade técnica, também dentro da sua capacidade financeira, porque é uma outra história, mas as que a gente já tem aqui pronta, você pode comprar elas para quando você quiser. É isso, forte abraço, até logo mais.